Salve amigo do Auto Vídeos, é momento muito especial, é momento de ônibus com paixão e entusiasmo, porque a gente vai continuar a nossa viagem épica para descobrir quais foram os 10 ônibus rodoviários mais revolucionários da história aqui no Brasil. Modelos que trouxeram inovações, tecnologias, surpresas, para quê? Para transportar pessoas, passageiros por todos os horizontes do Brasil. E agora a gente vai completando a nossa jornada para chegar em modelos mais recentes que foram muito inovadores e surpreendentes. Então tá na hora de você descobrir. Olha só, vamos embarcar? Vamos nessa! Agora a gente vai para os anos 80 e finalmente no Auto Vídeos muita gente pediu e tá na hora de lembrar dessa lenda aqui, Tribus 2 da Itapemirim. Claro, ônibus mais revolucionários de todos os tempos, não tinha como esquecer desse veículo tão marcante que rodou muito pelo Brasilzão. Itapemirim sempre fazendo viagens longuíssimas por aqui e por isso eu sei que você estava esperando. Lembrando que a gente já fez o primeiro vídeo, a primeira parte, falando dos 5 primeiros modelos mais revolucionários. Agora a gente segue dos anos 80 para frente, começando por ele. E por que ele é interessante? Claro, Tribus, olha aí, 3 eixos. E nessa época aqui, olha só o detalhe ali atrás, sem a costeleta ali em relação aos eixos traseiros, porque foi uma inovação da Itapemirim. Agora vamos colocar as coisas no devido lugar. Primeiramente, os primeiros Tribus, conhecidos como 1, foram adaptações da empresa capixaba em relação aos dinossauros. Já falamos dos dinossauros no vídeo anterior, então a Itapemirim adaptava ali terceiro eixo. A Itapemirim sempre teve uma história muito grande de adaptações, aumento de bagageiros, é uma empresa que sempre teve essa vocação. Só que em 1985 chegou esse ônibus aqui e o que ele trazia de tão diferente? Claro, essa concepção de 3 eixos, a gente tinha ali chassi da Mercedes-Benz e acabavam sendo adaptados. Houve Scania K112 também com essa perspectiva. Interessante que o eixo motriz era o último nesses casos dos Mercedes. Esse lance da tração, especialmente depois que houve as substituições das antigas rodas raiadas. E outro aspecto que foi fenomenal nos Tribus foi a adoção da suspensão pneumática, a suspensão a ar. A carroceria era própria da Tecnobus, a empresa da própria Itapemirim para a construção dos seus veículos próprios. Falando especificamente então dos modelos que eram Mercedes-Benz, que foram a grande maioria, eles contavam com a mesma motorização do 370 da época, motor OM 355 de 326 cavalos, olha o 26 de novo, meu número da sorte por aqui. E esse carro aqui, inicialmente tinha os faróis na parte integrada da carroceria, depois foram para o para-choque. E ele tinha elementos dos Nilson, como os frisos laterais, do 364, o monobloco da Mercedes-Benz também, como o painel, essa falsa grade ali na frente. É um ônibus que tinha uma característica própria, uma identidade muito legal e, claro, nas cores marcantes da Itapemirim, valorizados e lembrados até hoje. Alguns deles ainda rodam aí pelo Brasilzão e Itapemirim fazendo história. Depois a gente teve Tribus 2M, Tribus 3, é uma história que vai longe e, claro, a gente vai contar muito mais para você aqui no Auto Vídeos. Para começar a lista de hoje, tá aqui, Tribus 2, agora vamos para os próximos. Agora a gente chega no Marco Polo, no Geração 4 e o primeiro Paradiso. Paradiso que é lenda nas estradas até hoje, como você bem sabe aqui no Auto Vídeos. E o ponto é que essa jornada épica começou com esse daqui, Geração 4, em 1984. E por que ele tá aqui? O primeiro high-deck do Brasil, que significa piso alto. É impressionante mesmo quando a gente lembra como foi revolucionária a geração 4 da Marco Polo. Olha só a diferença da geração 4 para o Marco Polo 3. Realmente mudou muito. E o que a gente consegue notar? Um padrão mais europeu de design. Esses ônibus da geração 4 acabaram sendo desenvolvidos conjuntamente em testes de túnel de vento
no CTA, aqui de São José dos Campos, onde a gente está gravando esse vídeo da encarroçadora gaúcha Marco Polo. E os Paradiso acabaram sendo bastante impressionantes, inicialmente encarroçados sobre chassi Volvo B58 com 3 eixos, também Scania, como você está vendo as imagens aí, e o lance é que esses modelos acabavam permitindo uma altura maior dos bagageiros, porque o piso dos passageiros era mais elevado, então ele tinha capacidade nos bagageiros de 17,5 metros cúbicos, afinal de contas ele chegava a quase 4 metros de altura, utilizando ali todas as possibilidades que a legislação da época permitia. Então a gente vê na frente alteração também no sistema de vidros, o vidro ali na parte superior dianteira, separado do para-brisa principal, e a geração 4 teve esse destaque também, né? Com o desenvolvimento aerodinâmico, encaixes mais precisos, um ônibus mais leve, mais limpo, mais fluido, o que facilitava também, tanto do ponto de vista aerodinâmico, como na limpeza e na conservação desses veículos. É claro, depois a Nilson respondeu trazendo o 380, como a gente já falou no outro vídeo sobre ônibus rodoviários mais top da história do Brasil, Diplomata, só que a Marco Polo foi a pioneira, foi quem trouxe o Paradiso para cá, e aí a história começou na geração 4 e vamos seguindo. Agora a gente chega naquele que mora no meu coração, como você que acompanha o AutoVídeo já sabe. É o mais do que ultra mítico, é o 370, depois 371 da Mercedes-Benz, efetivamente o último monobloco do Brasil. A gente falou lá do 321 que começou essa história. É claro que tecnicamente é o 400, mas o 400 era uma evolução do 370 e o modelo que chegou no começo dos anos 80 aqui no Brasil, com esse design absolutamente fabuloso, muito à frente da época. Realmente estava até brincando aqui na gravação, parece que foi concebido por extraterrestres. Tal foi a inspiração da Mercedes-Benz nesse modelo que tinha linhas harmônicas, aquele detalhe do bagageiro curvo embaixo, um design pensado em todos os milímetros, tanto na parte externa, onde reinava a harmonia, os faróis ali retangulares, todos muito bem integrados na grade, aquela parte de cima da capelinha também, com grade, com os vigias, lá na traseira, a lanterna também horizontal, aquelas curvaturas, isso tudo realmente foi muito fabuloso, foi muito fantástico. E por dentro, quando a gente lembra dos RS, dos RSDs, porta-pacotes fechado, estilo de avião nos anos 80 no Brasil, era absolutamente incrível. Então o lance é o seguinte, você que quer lembrar mais do 370, quando a gente gravou o vídeo dos 4 melhores ônibus rodoviários de todos os tempos no Brasil, a gente falou mais dele, mas vamos relembrar aqui, resumir. Ele tinha as versões R, RS e RSD inicialmente, o R mais curtinho, mais para fretamento, o RS já com possibilidade de suspensão a ar-condicionado em cima, e o RSD trucado, mais alto, 7 janelas, um estilo absolutamente extraordinário, e ele contava com o motor OM355, 6 cilindros, chegando a 326 cavalos. Monobloco é aquela coisa, né? E para deixar bem claro para você que de repente não lembra, monobloco é aquela construção única do ônibus integrado ao chassi. Atualmente no Brasil a gente tem as empresas tradicionais como Mercedes, Scania, Volkswagen que fazem o chassi. E depois eles são encaminhados para as encarroçadoras, como várias delas a gente tem mencionado por aqui. Os últimos monoblocos e a tradição deles no Brasil foi toda da Mercedes-Benz, e o 370 tá aqui para a gente relembrar desse modelo que, para mim, no coração, foi o mais revolucionário de todos os tempos pelo conjunto da obra. Só que, claro, tem muito mais pela frente, então segue o jogo, lembrando que para gravar esse vídeo eu contei com a ajuda, olha só. Foram muitos dias de pesquisa e também colaboração do meu pai, Adalberto Matera, que conhece toda a história dos ônibus aqui no Brasil, meu irmão, Leonel Matera, que é designer automotivo, e a gente também utilizou informações aqui de fontes como Lexicar e o Diário dos Transportes do nosso amigo Adamo Bazano. Agora a gente chega nos anos 90, no final
deles, porque a gente está falando aqui de ônibus revolucionários que trouxeram inovações, aspectos surpreendentes e impressionantes para o mercado brasileiro. E agora chegou a hora dele aqui, ó, Irizar, a única encarroçadora internacional que a gente tem no Brasil, a espanhola. Olha só quantos anos de tradição eles têm. Desde 1896, pessoal, são mais de 125 anos de história. É absolutamente impressionante quando a gente pensa nesse aspecto. E como que a Irizar veio parar aqui no Brasil? Isso aconteceu em 1997. Inicialmente era uma joint venture entre ela e a Caio. Lembra que no outro vídeo eu falei das incursões da Caio buscando o mercado rodoviário? A gente homenageou isso trazendo o Caio Gaivota. Depois teve modelos como o Squalo, que eram muito doidões, mas que acabaram não emplacando também, seguindo a longa trajetória da Caio de tentar cavar um espaço no mercado de rodoviários, ela que sempre é muito forte no mercado de urbanos, mas não deu certo. Aí qual foi a tentativa no final dos anos 90 da Caio? Uma joint venture com a Irizar, trazendo ela também para produzir em Botucatu veículos com um padrãozão europeu. Olha só que interessante. A gente sabe que os ônibus brasileiros são sensacionais, são fabulosos, mas quando a gente pensa em alguns detalhes de acabamento, de configuração, até pelas próprias características diferentes que a gente tem no mercado brasileiro e europeu, porque lá na Europa os ônibus fazem curtas distâncias, então eles têm um acabamento bastante refinado, bastante cuidados em detalhes, não são tão confortáveis para viagens longas como são os brasileiros. E como a gente sabe, no padrão europeu eles acabam sempre otimizando o uso dos espaços. O modelo também com um isolamento térmico e acústico reforçado e alguns outros pontos aqui bastante interessantes, como porta-bagagem com tampa, toalete, sistema de som diferenciado, monitor já de 21 polegadas nessa época. Isso tudo é muito legal. Mas o ponto aí é o seguinte, que chegou aqui o Century. Olha só esse catálogo da época, olha que raridade que a gente mostra para você aqui, a integração do logo da Caio com o da Irizar nessa joint venture. Só que o ponto é que logo na sequência, ali perto do final dos anos 90, a Caio entrou em concordata e essa joint venture foi rompida. Mas a Irizar continua até hoje produzindo, a gente já fez um vídeo aqui falando de todas as encarroçadoras no Brasil e ela tem um papel bastante diferenciado no mercado para quem valoriza muito esse aspecto, né, de elementos diferentes. Olha aí aquelas coisas marcantes do design da Irizar, meia lua na frente, meia lua atrás, que a gente tem nos modelos até hoje. No Brasil a gente tem o i6, mas lá no exterior tem o i8 atualmente. Mas o Century aqui foi muito legal. Algumas empresas como Viação Garcia tiveram esses veículos e eles acabaram chegando trazendo algumas revoluções. Para-brisa grande, um sistema de ar-condicionado muito homogêneo em todo o veículo, ampla área de visibilidade ali, tanto para os passageiros das fileiras iniciais como para o motorista, e isso daí é algo muito legal que a gente precisa celebrar. Afinal de contas, quanto mais opções no mercado, melhor. É uma companhia que tem uma produção bastante destinada para exportação e atende a nichos mais específicos no mercado. Só que o Irizar claramente acabou contribuindo para elevar o padrão dos ônibus brasileiros, inclusive depois nas novas gerações da Marco Polo e de outras empresas. Por isso, ele está aqui com a gente. Agora a gente chega no 10º ônibus mais revolucionário de todos os tempos do Brasil no segmento rodoviário, as lendas das estradas, e claro que ele tinha que estar aqui, o primeiro DD do Brasil, Marco Polo Paradiso de novo, só que agora na geração 5. A geração 5 trouxe grandes inovações, como o primeiro low driver também, só que claro, DD foi algo tão extraordinário, isso em 1995, que hoje a gente vê os dois andares nas estradas e não lembra como isso foi impactante, tanto que num primeiro momento a legislação nem permitia que ele rodasse no Brasil quando a Marco Polo apresentou encarroçado sobre um chassi Scania, o K113 da época 8x2. Porque o comprimento máximo na época era de 13,2, depois que foi permitido 14 metros de comprimento nos rodoviários, hoje a gente tem os 15 metros. E por isso que a evolução vai caminhando uma de cada vez. E o Paradiso DD 1800 até hoje, por que 1800?
1.800 milímetros de altura do bagageiro, 1,80 m. Isso daí é um padrão de nomenclatura da Marco Polo e de outras encarroçadoras também. E por que ele foi tão revolucionário? Não precisa nem falar, né? 2 andares. Só que antes de falar disso também, vale uma ressalva histórica para o nosso amigo, quem? O Tanco Gemini, que na verdade acabou sendo o primeiro ônibus protótipo rodoviário 2 andares fabricado no Brasil, só que ele não vingou, acabou tendo somente esse protótipo. Agora, comercialmente, efetivamente, o primeiro ônibus 2 andares do Brasil é ele aqui, o Geração 5. E a Geração 5 dispensa comentários, são detalhes absolutamente impressionantes, modelo muito bonito. E para quem quiser aprofundar mais, a gente já falou mais sobre ele, sobre essa Geração 5 lendária da Marco Polo. Eu tava lá no lançamento, dessa geração 1992 na Expo Bus e foi uma revolução. Realmente a Marco Polo aí acabou entrando naquela rampa de crescimento, depois para a internacionalização que viria mais para os anos 2000. E se você quiser mais, dá uma olhada no nosso vídeo sobre os 4 ônibus rodoviários mais top da história do Brasil, porque tem mais lá. E agora, para deixar bem claro para você, eu falei no começo que a princípio ele era destinado para exportação porque nem podia rodar aqui no Brasil o 8x2 ali da Scania, mas depois em 1996 a coisa acabou fluindo, ele também era encarroçado no 6x2, no O400 RSD da Mercedes-Benz. Então, aos poucos, os 2 andares foram ganhando força e é legal quando a gente faz essa viagem ao longo do tempo para entender de onde surgiram as tendências que a gente vê hoje. Por exemplo, nos últimos anos, a gente está vendo os 2 andares dominando aí o panorama rodoviário no Brasil. Por quê? Eles acabam permitindo serviços diferenciados das operadoras, por exemplo, na parte de baixo, um serviço mais luxuoso, sofisticado, e na parte de cima, outra disposição, outra configuração de poltronas. Então eles trazem muito luxo, conforto e versatilidade. Isso é impressionante, mas é claro, se não fosse a Marco Polo começar essa história, não teríamos. Hoje a gente tem DD da Buscar, da Comil, então é sempre isso. A gente fez essa viagem ao longo do tempo para entender o que importa, como surgiram diversas coisas que a gente vê nos ônibus que são tão legais aqui no Brasil e a gente quer ver mais inovação, mais concorrência, muito mais tecnologias para quê? Trazer conforto e segurança para você que é motorista, cruza o Brasil carregando com tanta responsabilidade os passageiros por aí. O nosso salve, o nosso muito obrigado. A gente sabe que o Autovídeos é muito acompanhado pelos motoristas rodoviários, urbanos, por todo o segmento, busólogos, pessoal que trabalha na gestão de frota, na manutenção, engenharia de tráfego, nas montadoras, empresários, frotistas, é toda a cadeia vindo com a gente. E esse vídeo aqui é de arrepiar, é emocionante, porque a gente fez toda a trajetória do mundo dos ônibus aqui no Brasil, começando lá nos anos 50 e trazendo aqueles que inovaram, que marcaram época, criaram novas tendências. Para quê? Para que hoje a gente tenha essas naves sobre rodas e que são tão importantes para a gente se deslocar, para a gente viajar, para passear, para trabalhar, para visitar amigos, familiares, entes queridos e tudo mais. E o mundo dos ônibus roda aqui com a gente no Autovídeos. Eles nunca tiveram um espaço especial assim para se falar em profundidade, com seriedade, mas também com entusiasmo e com paixão, que é isso que a gente traz para você. Agora eu quero ver seus comentários aí. Quais lembranças você tem desses ônibus? Para onde você ia? Como eles marcaram a sua vida também? Deixa aí nos comentários, lembra de compartilhar nos grupos de busologia para a gente espalhar cada vez mais isso que é tão especial. O pessoal costuma falar aí que paixão de ônibus não se explica, se sente, e a gente está aqui para trazer isso e impulsionar cada vez mais o mundo dos ônibus. Então fica ligado com a gente porque vem lançamento, vem novidades, curiosidades e aquilo que só o Autovídeos conta para você. E mais do que tudo, a gente falou dos rodoviários, vai ter dos urbanos também. Então agora você assiste o primeiro vídeo com os 5 primeiros modelos, essa daqui foi a segunda parte, e dependendo da época já dá uma olhadinha nos ônibus urbanos também, porque a gente também vai falar dos 10 mais marcantes
e revolucionários. O papo aqui foi de revolução e a gente gosta disso. Eu agradeço demais pela sua atenção. Lembra de seguir o Auto Vídeos em todas as redes sociais, Instagram, Telegram, Spotify, tem podcast, tem tudo do mundo dos carros, caminhões, ônibus, motorhomes, SUVs, picapes, automobilismo com a gente. Valeu demais, obrigado e um grande abraço!